As nuvens pesadas pairavam sobre o centro da cidade como se refletissem o próprio humor de Beatriz. Com os cabelos presos às pressas e um blazer que já tinha visto dias melhores, ela caminhava apressada pelas calçadas, tentando evitar as poças e os olhares cansados de outros transeuntes. Seus sapatos encharcados chiavam a cada passo, e os papéis do projeto recém-rejeitado ameaçavam voar de suas mãos sempre que o vento dava o mínimo sinal de força. Era a terceira recusa do mês. E já era dia 24. Beatriz era uma dessas sonhadoras teimosas. Formada em design de interiores, montara seu pequeno estúdio com a ajuda de um amigo e muito café. Mas os dias eram duros. Os clientes que prometiam orçamento, sumiam. Os que marcavam reunião, desmarcavam. E os que fechavam negócio, quase nunca pagavam em dia. Ela já havia considerado desistir mais de uma vez, mas toda vez que pegava um lápis na mão, o coração batia diferente. Criar espaços era o que ela amava. Mas amor não pagava contas. Foi então que, ao passar por um banco de praça para reorganizar os papéis, Beatriz viu algo estranho. Um volume escuro entre as tábuas de madeira. Olhou para os lados, sem ver ninguém observando, e puxou o objeto com cuidado. Era uma carteira. Masculina, de couro legítimo. Pesada. Ela hesitou antes de abri-la. Um instante de silêncio pairou sobre ela, como se o tempo tivesse parado por um momento. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Notas de R$ 100 perfeitamente dobradas, totalizando, ela contou, mais de R$ 2.000. Além disso, cartões de crédito, um documento de identidade, e um cartão de visita com o nome, Rafael Alencar, CEO, Alencar Investimentos. Seu coração acelerou. Era muito dinheiro. Dinheiro que podia ajudar a pagar o aluguel do estúdio, quitar contas atrasadas, talvez até renovar seu site. Ninguém havia visto. Ninguém jamais saberia. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se imaginar fazendo isso. Mas não conseguiu. Sentiu um nó no estômago. Beatriz suspirou fundo, guardou a carteira na bolsa e caminhou até o ponto de ônibus. Sabia o que tinha de fazer. Era o que sua mãe lhe ensinara desde pequena: o que não é seu, você não toca. E mesmo que o mundo não a recompensasse por isso, ela se sentiria em paz consigo mesma. Ela só não fazia ideia de que aquele gesto, pequeno para ela, mudaria para sempre o rumo da sua história. A noite caiu com uma calma estranha, e Beatriz chegou em casa sentindo-se mais cansada do que o normal. Seu pequeno apartamento de um quarto era apertado, mas acolhedor. Plantas nas janelas, livros empilhados na estante improvisada e quadros que ela mesma desenhara davam um charme discreto ao lugar. Largou os papéis na mesinha da sala, tirou os sapatos, e com a carteira ainda em mãos, sentou-se à mesa. Abriu-a novamente, desta vez com um olhar mais atento. O documento confirmava o nome, Rafael Alencar, 29 anos. A foto mostrava um homem de rosto firme, barba bem feita, olhar direto. No cartão de visita, o número de telefone da empresa estampado em letras prateadas. CEO da Alencar Investimentos. Ela já tinha ouvido esse nome em alguma matéria sobre jovens empreendedores de sucesso, um desses perfis que surgem nos noticiários de domingo à noite, contando como alguém transformou uma ideia num império financeiro. Beatriz apoiou o cotovelo na mesa e tamborilou os dedos antes de pegar o celular. Não era o tipo de pessoa que gostava de se envolver com figuras públicas. Mas também não era do tipo que postava a carteira achada na rede social. Digitou o número. Chamou uma vez. 2. 3. Quase desligou. E então, uma voz masculina atendeu. Alô? Ela demorou um segundo para responder, surpreendida pela firmeza e serenidade da voz. Boa noite. É. O senhor é Rafael Alencar? Sim, sou eu. A resposta veio rápida, com um tom desconfiado. Quem fala? Meu nome é Beatriz. Eu encontrei sua carteira hoje, na Rua Visconde, numa praça. Estava caída entre as tábuas de um banco. Houve um silêncio repentino do outro lado. Ela imaginou a expressão dele, talvez surpresa ou aliviada.
Até que ele respondeu, num tom mais leve. Não acredito. Eu realmente achei que tivesse perdido para sempre. Tem muita coisa ali. Está tudo intacto. Eu chequei o conteúdo apenas para achar algum número. Achei o cartão da sua empresa. Se quiser, posso devolver pessoalmente. Acho mais seguro do que deixar com alguém. Claro. Eu agradeço muito. Posso ir até você ou podemos marcar em algum lugar mais central. Onde for mais cômodo. Após combinarem o encontro para o dia seguinte, em uma cafeteria no centro, Beatriz desligou o telefone com o coração acelerado. Não era nervosismo, tampouco medo. Era algo indefinido, como se uma pequena corrente de destino tivesse começado a se mover ali, no compasso de um gesto simples. Mal sabia ela que aquela ligação mudaria mais que o dia de Rafael, mudaria a vida de ambos. Do outro lado da cidade, Rafael ainda olhava para o celular desligado, com um sorriso surpreso no rosto. Não era comum que alguém devolvesse algo assim. Não com aquele valor. E menos comum ainda, alguém fazer isso com tamanha tranquilidade. Seu interesse, inicialmente de gratidão, começava a se tingir de uma curiosidade difícil de ignorar. Quem seria Beatriz? A cafeteria na esquina da Rua Augusta parecia um pequeno refúgio no meio do caos da cidade. Beatriz chegou primeiro, escolheu uma mesa perto da janela e deixou a carteira sobre o colo, dentro da bolsa. O ambiente cheirava a café recém-passado e pão de queijo saindo do forno. Estava nervosa, embora não soubesse bem por quê. Quando Rafael entrou, ela soube imediatamente que era ele. Alto, calmo, com uma presença que chamava atenção sem esforço. Os olhos dele encontraram os dela, e ele sorriu antes mesmo de dizer qualquer palavra. Beatriz? Perguntou. Ela se levantou e estendeu a mão, formal. Rafael. Aqui está. Entregou a carteira, e ele a pegou com cuidado. Examinou rapidamente o conteúdo, até parar em uma pequena foto antiga de uma mulher sorridente. Seu rosto suavizou. Essa foto é da minha mãe. Eu pensei que nunca mais fosse vê-la. Beatriz sorriu de leve, sentindo que havia feito a coisa certa. Está tudo aí. Eu não mexi em nada além do necessário para encontrar seu contato. Muito obrigado. Isso realmente significa muito para mim. Ele hesitou. Posso te pagar um café, pelo menos? Ela pensou em recusar, mas aceitou. Já estava ali, afinal. A conversa começou tímida, mas logo deslanchou. Rafael era bem diferente da imagem que Beatriz havia criado. Não falava de investimentos nem de negócios. Quis saber sobre o trabalho dela, sobre como era empreender sozinha, sobre o que a fazia continuar mesmo com tantas dificuldades. É raro encontrar alguém que continue fazendo o que ama, mesmo quando tudo parece contra, ele disse. Ela riu. E é raro encontrar alguém tão grato por um gesto simples. O tempo passou rápido. Quando olharam no relógio, já tinham conversado por quase 1 hora. Rafael se despediu com relutância. Posso manter contato? Gostaria de te ver de novo, sem carteira envolvida. Beatriz hesitou, depois escreveu seu número num guardanapo. Só porque você parece menos metido do que eu imaginava. Ele pegou o papel como se fosse algo precioso e sorriu. Vou me esforçar para continuar assim. Enquanto ele se afastava pela calçada, Beatriz ficou ali, com a sensação estranha de que aquele encontro não tinha sido apenas um acaso, mas talvez o começo de algo inesperado. Alguns dias se passaram desde o café, mas a lembrança da conversa com Rafael ainda pairava nos pensamentos de Beatriz. Ele havia enviado uma mensagem no dia seguinte: foi ótimo te conhecer. Ainda devo um café com bolo. Ela sorriu ao ler, mas não respondeu de imediato. Havia algo dentro dela que hesitava, não por desinteresse, mas por cautela. Rafael foi persistente na medida. Mandava mensagens leves, perguntando sobre o estúdio, compartilhando fotos de objetos de decoração que lembravam ela. Até que, numa quinta-feira à tarde, a convidou para visitar um projeto social que apoiava num bairro mais afastado. Não é um café gourmet,
mas tem crianças incríveis e uma horta que ajudei a montar. Queria te mostrar algo que me inspira. Beatriz hesitou, refletiu. E aceitou. No sábado, ela chegou ao local, um centro comunitário simples, mas cheio de vida. Crianças corriam pelo pátio, uma senhora cuidava de hortaliças com carinho. Rafael a esperava, desta vez com uma camiseta básica e jeans, sorrindo como quem reencontra algo bom. Você veio. Prometi, não prometi? Ele apresentou o lugar com entusiasmo discreto. Conhecia os nomes das crianças, ajudava sem cerimônia. Beatriz observava. Não era pose. Era genuíno. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, disse ele, enquanto regavam plantas, percebi que o que me fazia feliz não era o lucro. Era poder devolver algo. Como você devolveu minha carteira? Ela olhou, surpresa com a conexão inesperada. Sentia-se à vontade ali, entre o cheiro de terra e os sorrisos sinceros. Era como se aquele lugar revelasse o verdadeiro Rafael. Ao fim da tarde, sentaram sob uma árvore, com 2 copos de suco. Você parece outra pessoa aqui, ela comentou. E você parece mais leve quando não precisa se proteger do mundo, ele respondeu. O silêncio entre eles foi confortável. Quando se despediram, ele tocou sua mão suavemente. E ela não recuou. Naquele toque simples, Beatriz entendeu que, embora seus mundos fossem diferentes, havia um espaço onde eles se encontravam com naturalidade, e talvez aquele fosse só o começo. Desde a visita ao centro comunitário, Beatriz sentia como se algo novo estivesse se acomodando dentro dela. Não era exatamente empolgação, nem um entusiasmo juvenil. Era uma curiosidade calma, constante, como se estivesse conhecendo aos poucos uma parte do mundo que antes passava despercebida. Rafael aparecia em seus pensamentos nos momentos mais inesperados, e isso a inquietava, mais do que ela gostaria de admitir. No estúdio, enquanto escolhia paletas de cor para o apartamento de uma nova cliente, seu celular vibrou com uma mensagem curta: achei um vaso antigo numa feirinha e pensei em você. Topa ver amanhã. Beatriz leu o texto 2 vezes, como se quisesse decifrar algo além das palavras. Rafael não fazia convites óbvios. Sempre havia um toque pessoal, como se ele soubesse como criar momentos em vez de encontros. No dia seguinte, o domingo amanheceu com sol fraco e céu limpo. Ela chegou ao antiquário no Big alguns minutos atrasada, e ele já a esperava na calçada, com 2 cafés em mãos. Estava vestido de forma simples, e parecia ainda mais à vontade do que da última vez. Ao vê-la, sorriu como quem reencontra um velho hábito bom. Eu trouxe reforço. Ele estendeu um dos copos. Café com canela. Achei que combinava com você. Ela aceitou com um sorriso discreto, e entraram no antiquário. O lugar era apertado, com móveis empilhados, livros empoeirados, lustres pendurados como galhos de uma árvore esquecida. Beatriz se perdeu entre objetos antigos como quem caminha por um museu de histórias não contadas. Rafael a seguia de perto, observando, sem pressa. Você sempre repara nos detalhes, ele comentou, enquanto ela examinava a borda trincada de um abajur. É o que eu mais gosto no meu trabalho, respondeu. Cada peça conta uma história, mesmo que ninguém saiba qual é. Pararam diante de um vaso de cerâmica azul, rachado nas laterais, mas ainda imponente. Beatriz passou os dedos pelas fissuras como quem acaricia uma cicatriz antiga. Rafael não hesitou, pediu para embrulharem. Ela protestou, dizendo que não precisava, mas ele insistiu. Não é só um presente. É um símbolo. Às vezes, as coisas mais bonitas são as que já foram quebradas. A frase ficou na cabeça de Beatriz. Parecia dita ao acaso, mas carregava um significado mais profundo. Como se ele falasse dela. Dela e dele. De 2 mundos que não eram perfeitos, mas que podiam se encontrar com ternura no meio do caos. Voltaram caminhando devagar pela rua de paralelepípedos, sem pressa. O vaso entre os braços dela, as palavras ainda vibrando no ar. E, pela primeira vez, Beatriz se perguntou, com o coração menos armado, e se fosse o começo de algo real?
A semana seguinte foi silenciosa, mas não fria. Havia entre eles um espaço confortável, como uma pausa entre duas notas musicais. Beatriz, envolta nos compromissos do estúdio, percebia como o pensamento em Rafael surgia nos momentos mais inusitados, ao escolher uma cor de parede, ao preparar seu próprio café, ao observar a luz do fim da tarde refletida nos móveis. Ele estava ali, mesmo quando não estava. Rafael também não forçava a presença. Mandava mensagens curtas, às vezes uma foto de um objeto antigo, outras vezes uma piada leve ou um comentário sobre o dia. Nunca invadia. Apenas marcava presença do lado de fora da porta, esperando que ela abrisse por vontade própria. Na quinta-feira, Beatriz recebeu um convite diferente. Rafael a chamou para um jantar em sua casa. Não um restaurante, não um evento. Quero cozinhar para você, ele escreveu. Ela releu a mensagem por alguns minutos antes de responder. Era íntimo. Direto. Riscava uma linha na superfície que os dois vinham respeitando. Ela aceitou. Mas não sem preparar o coração. Na noite do jantar, Beatriz se arrumou com mais cuidado do que gostaria de admitir. Nada extravagante, uma blusa leve, jeans escuro e um colar discreto. Ao chegar, ficou surpresa. O apartamento de Rafael era elegante, mas não ostentoso. Cada peça parecia escolhida por alguém que sabia o valor das coisas, não o preço. A cozinha estava cheia de aromas reconfortantes. Rafael, de avental, mexia em uma panela com ar concentrado. Quando a viu, sorriu como quem recebe alguém esperado há muito tempo. Espero que goste de risoto. É a única coisa que sei fazer sem seguir tutorial. Ela riu, tirando a bolsa do ombro. Risoto é um bom começo. É honesto. Durante o jantar, falaram sobre tudo e sobre nada. Sobre filmes antigos, sobre infância, sobre como ela costumava pintar pedras quando criança e ele vendia limonada com o irmão na calçada. As risadas fluíam com naturalidade, e os silêncios não incomodavam. Era como se eles estivessem aprendendo a ocupar o mesmo espaço, em vez de apenas se visitar. Depois da sobremesa, Rafael a conduziu até a pequena sacada, onde havia plantas e uma rede. A cidade brilhava lá embaixo, mas ali em cima o tempo parecia suspenso. Ele olhou para ela com uma calma que desarmava. Às vezes, quando algo aparece na sua vida e parece certo demais, a gente se sabota por medo, disse. Mas, talvez não seja sorte. Talvez seja escolha. Beatriz ficou em silêncio, absorvendo as palavras. E naquele instante, entre o perfume do manjericão na sacada e o calor do olhar dele, ela sentiu que estava pronta para escolher também. Aquela noite na sacada ficou marcada em Beatriz como um ponto de virada. Não houve beijos, nem promessas. Apenas a verdade silenciosa de dois olhares que já não se evitavam. Ela voltou para casa com o coração leve, mas a mente inquieta. Havia algo crescendo ali, algo que pedia espaço, tempo e coragem. Nos dias que se seguiram, os encontros tornaram-se frequentes. Às vezes rápidos, entre um compromisso e outro. Outras vezes longos, em passeios sem rumo por ruas antigas. Eles falavam cada vez mais com a confiança de quem se reconhece em camadas. Mas, quanto mais Beatriz conhecia Rafael, mais crescia dentro dela a sensação de descompasso entre os mundos. Ela evitava perguntar sobre dinheiro, negócios ou cifras. Não por indiferença, mas por receio. Seu universo sempre fora prático, pé no chão. Rafael, apesar da simplicidade no trato, vinha de uma realidade onde tudo era possível, e essa distância, por vezes, pesava em silêncio. Foi durante uma caminhada pelo Parque da Água Branca que isso se tornou inevitável. Sentaram-se em um banco sob as árvores, observando os galos soltos entre as folhas secas. Rafael, com um galho na mão, desenhava formas na terra. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, sem encará-la. Claro. Você já pensou que, talvez a diferença entre nossas vidas possa atrapalhar? Beatriz respirou fundo. Aquilo a atingiu como uma faísca em palha seca. Estava ali, latente, esperando ser nomeado.
Já pensei, ela respondeu. E pensei muito. Porque é verdade que eu vim de um lugar onde a gente luta para cada coisa. E você, ela hesitou, tem portas que eu nem sei onde ficam. Ele ergueu os olhos, sério, mas sem julgamento. Eu sei que o que tenho assusta. Mas eu não quero te dar um mundo com um cartão. Quero caminhar com você nele. Ao seu jeito. No seu tempo. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou um sorriso que misturava alívio e medo. Se for caminhar comigo, então saiba, às vezes, o chão é esburacado. E eu sou teimosa. Rafael sorriu, como quem aceita o desafio. E ali, com folhas caídas aos pés e promessas não ditas no ar, os dois entenderam que a diferença não era um obstáculo, era parte do caminho. Era inevitável. Quanto mais próxima a relação se tornava, mais visível se tornavam as rachaduras deixadas pelo mundo lá fora. Beatriz, apesar de sua calma, começou a sentir os olhares atravessados de clientes no estúdio quando Rafael aparecia para buscá-la. A forma como algumas amigas comentavam, com certa ironia, que ela estava em boa companhia, finalmente. Como se o afeto dela tivesse se tornado válido apenas pelo status dele. Rafael percebia. E doía. Tentava manter a leveza de sempre, mas algo em seu olhar denunciava o incômodo. Ele não queria que sua presença pesasse na vida de Beatriz, e isso fazia pensar se ela estaria, de fato, preparada para atravessar aquela ponte que os unia. Uma ponte feita de confiança, mas também de contrastes. Tudo veio à tona numa noite de sexta-feira. Rafael a convidou para acompanhá-lo a um evento de caridade onde sua empresa era uma das patrocinadoras. Um salão elegante, convidados engravatados, taças tilintando em bandejas prateadas. Beatriz hesitou antes de aceitar. Se vestiu com discrição, mas ainda assim se sentia deslocada. No salão, ela foi apresentada a várias pessoas. Algumas cordiais, outras frias. E então veio o comentário, uma mulher de olhar afiado, segurando uma taça como se fosse uma extensão da mão, sussurrou ao ouvido de Rafael quando ele se afastou momentaneamente. Bonita. Mas ela combina mais com os seus projetos sociais do que com a sua vida real, não acha? Beatriz ouviu. Não deveria ter ouvido, mas ouviu. E aquilo bateu fundo. A insegurança, o medo de não pertencer, tudo que ela vinha tentando domar voltou à tona como uma onda impiedosa. Quando Rafael retornou, notou o sorriso tenso e o brilho apagado nos olhos dela. O que aconteceu? Ele perguntou, já adivinhando. Nada. Só acho que não é o meu lugar, ela disse, com um sorriso educado, já pegando a bolsa. Beatriz. Eu não nasci para esse mundo, Rafael. E isso não é drama. É só verdade. Ele a acompanhou até o carro em silêncio. Não insistiu. Não fez promessas vazias. Apenas segurou a porta para ela e disse: se você decidir sair por medo, tudo bem. Mas não ache que foi o mundo que te expulsou. Foi você quem deixou de acreditar que podia estar aqui. Naquela noite, Beatriz chorou em casa. Não por tristeza, mas por frustração. Com o mundo, com os outros, e consigo mesma. Pela primeira vez, ela não sabia se a ponte entre eles aguentaria a tempestade. Os dias seguintes foram preenchidos por um silêncio espesso. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Beatriz se jogou no trabalho com a fúria de quem tenta calar o que sente, mergulhando em reformas, orçamentos e catálogos. Mas a verdade é que, por mais que ocupasse as mãos, o coração permanecia inquieto. Ela sabia que não era apenas sobre o evento, era sobre as feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado. Rafael, por sua vez, respeitou o espaço. Sabia que invadir o silêncio dela seria inútil. Mas isso não impedia que cada dia sem resposta doesse como um eco surdo. Ele voltava à rotina com exatidão, mas com um vazio inegável. Percebeu o quanto Beatriz havia se tornado presente em sua vida, mesmo quando distante. Certa tarde, ao encontrar o vaso azul rachado em sua estante, Beatriz sentou-se diante dele e chorou.
Não era um choro de arrependimento, mas de cansaço. Cansaço de sempre se sentir inadequada, como se precisasse provar o tempo todo que merecia estar onde estava, amar quem amava, viver o que vivia. Foi nesse mesmo dia que ela decidiu escrever. Não uma mensagem apressada, mas uma carta. Pegou papel e caneta, como fazia quando era mais nova. Queria que as palavras tivessem peso. Escreveu sobre como se sentirá naquele evento, sobre o medo de ser apenas um desvio bonito na vida de alguém como ele. E sobre como, apesar de tudo, ela ainda queria acreditar. Rafael recebeu a carta 2 dias depois. Leu devagar, como se cada linha fosse um passo em direção ao que tinham perdido. Ao terminar, ficou ali por alguns minutos, apenas respirando. Então respondeu. Também em carta. Contou sobre seu próprio medo de sufocá-la, de transformar a leveza em obrigação, de não saber como amá-la sem causar peso. As cartas se cruzaram, como duas folhas lançadas ao vento. E, no meio daquela troca silenciosa, um reencontro começou a se desenhar. Não com promessas, mas com sinceridade. Era como se, em vez de reconstruir a ponte, estivessem dispostos a atravessar o rio nadando, mesmo sem garantias. Naquela mesma semana, Beatriz caminhava pelas ruas próximas ao centro quando viu, por acaso, uma loja de plantas que ela e Rafael haviam comentado juntos semanas antes. Entrou. Comprou uma muda pequena de alecrim. Ao sair, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Estou indo ao centro comunitário sábado cedo. Vamos plantar algo novo? Ela leu. Relutou por um instante. E então respondeu. Te encontro lá. Era uma frase simples. Mas, entre eles, representava uma escolha. Não a certeza de um final feliz, mas o começo de um novo passo, feito de silêncios acolhidos e de coragem renovada. O sábado amanheceu com o céu limpo, como se o tempo lá fora refletisse o que, aos poucos, se ajeitava por dentro. Beatriz chegou cedo ao centro comunitário. Carregava nas mãos o vasinho de alecrim que comprará dias antes e no coração, a estranha mistura de ansiedade e calma que só sente quem decide tentar de novo. Rafael já estava lá, ajoelhado junto à terra, com uma caixa de mudas ao lado e um sorriso sereno no rosto. Ao vê-la, ergueu-se e tirou as luvas de jardinagem. Os dois se olharam por alguns segundos sem dizer nada. Mas ali, naquele silêncio, cabiam todas as palavras que ainda não haviam sido ditas. Trouxe reforço, disse Beatriz, estendendo o vasinho. Alecrim, ele sorriu. Dizem que é a planta da memória. Então que sirva para lembrar do que vale a pena guardar. Sentaram-se lado a lado na pequena horta comunitária. Plantaram juntos, como haviam feito antes, mas dessa vez sem pressa, sem hesitação. As mãos se sujavam de terra, e com cada muda que afundavam no solo, pareciam também enterrar antigos medos, abrindo espaço para o que poderia florescer. Após o plantio, sentaram-se na sombra de uma árvore. Rafael puxou do bolso a primeira carta que Beatriz lhe escrevera. Estava dobrada, gasta nas bordas. Ele a entregou a ela. Guardei porque é real. Porque ali você foi inteira. E é com essa versão de você que eu quero caminhar, disse, com a voz baixa. Beatriz sentiu os olhos arderem. Guardou a carta no bolso e, pela primeira vez, segurou a mão dele sem pensar demais. Não era um gesto de impulso, mas de decisão. Não mais sobre medo de não pertencer, mas sobre escolha mútua de permanecer. O sol subia alto quando se levantaram. Antes de irem embora, Rafael apontou para uma placa de madeira no meio da horta. Era nova. Beatriz se aproximou e leu, onde florescem as verdades, cresce o que é de verdade. Ela sorriu. Naquele instante, soube que o amor deles não nascerá de gestos grandiosos ou promessas perfeitas. Nascerá de uma carteira devolvida, de olhares cuidadosos, de cartas escritas com a alma, e, acima de tudo, de uma coragem mansa que escolhe ficar quando tudo seria mais fácil se afastar. Alguns meses se passaram desde aquele sábado. A vida, como sempre, seguiu seu curso com suas rotinas, seus imprevistos e seus silêncios.
Mas havia algo diferente no modo como Beatriz acordava pela manhã, e no jeito como Rafael olhava o mundo, como se, depois de tudo, tivessem aprendido a respirar no mesmo compasso. Não moravam juntos. Ainda não. Preferiam manter 2 endereços e um só compromisso: encontrar-se todos os dias, nem que fosse só com uma mensagem, um gesto, uma presença. Não tinham pressa. Haviam entendido que o amor de verdade não precisa provar nada para ninguém. Só precisa cuidar para que o outro floresça, mesmo que em silêncio. O estúdio de Beatriz seguia firme, agora com um canto reservado para plantas e objetos resgatados, coisas que voltam, como ela gostava de chamar. Entre elas, a carteira antiga, agora restaurada, descansava sobre uma estante. Não como troféu, mas como símbolo da escolha que mudou tudo. Rafael, por sua vez, criou um pequeno projeto com o nome em Raízes Urbanas, levando oficinas de jardinagem para comunidades e escolas públicas. Disse que foi ideia dos dois. Ela nunca contestou. Sabia que ali, entre plantas e terra, existia um pedaço do que eles haviam construído juntos. De vez em quando, voltavam ao mesmo banco do parque onde tantas verdades foram ditas. Não precisavam falar muito. Às vezes, bastava o som do vento, um toque nos dedos, e o tempo parecia saber esperar. E assim, sem anúncios grandiosos ou declarações teatrais, eles seguiram. Crescendo juntos. Errando, sim. Mas aprendendo a recomeçar sem medo. Porque sabiam que o que é verdadeiro, quando encontra solo fértil, não apenas sobrevive, floresce.